Imagine você que é mulher, a grande graça de conceber no seu seio o Filho de Deus. Imagine você ser escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Já parou para pensar nisso? De quem nós estamos falando? Não é de qualquer pessoa. E o mais lindo é alguém que não era tão importante assim. Alguém que estava lá numa cidadezinha, num vilarejo. Tinha lá umas 40 famílias, no máximo. E lá, naquele lugar, Deus escolhe, Deus chama o anjo e diz: veja, esta é a cidade, vai até lá, procura Maria, você vai saber quem é, e diz para ela, anuncia a ela, que ela vai conceber o meu filho. Uma das experiências mais marcantes de toda a minha vida, foi quando eu fui a primeira vez na Terra Santa. Fui com o Nildo, meu irmão de comunidade. Nós chegamos bem tarde no aeroporto. Tivemos que seguir de carro até a Galileia, porque a gente chega num canto do país e vai para o outro. É um país bem pequenininho, menor que o estado de Sergipe. Mas viajamos umas 3 horas quase, até chegar. Quando chegamos no hotel já era de madrugada, e este hotel em Nazaré era um hotel que ficava bem no alto assim da cidade. Então, por graça de Deus, nós ficamos num quarto que não tinha parede, era só vidro, a janela do quarto. Vidro e cortina, vidro de cima e embaixo. Então eu abri todas aquelas cortinas e comecei a olhar, a contemplar aquela cidade. E devia ser umas 2 da manhã, fiquei acordado até as 6, 6:30, já na hora de levantar. Não consegui dormir, porque eu ficava olhando aquela cidade do alto. E o meu coração começou a se encher de alegria, porque Deus dizia para mim, é a visão que eu tinha. Foi assim que aconteceu, e era como se Deus estivesse ali, colado no meu ouvido, me contando tudo o que havia acontecido naquele lugar. Essa história que nós conhecemos. E eu fui tomado de uma emoção muito grande, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E eu não me achava nem digno de estar ali naquele momento. Mas eu fui alcançado por uma graça especial. O Papa João Paulo II vai dizer que todo cristão deveria, pelo menos uma vez na vida, visitar a Terra Santa. Eu espero que estas palavras do Beato João Paulo II se cumpram na vida de cada um de vocês, de cada um daqueles que nos assistem agora. Porque é uma palavra profética. E Ele vai interceder lá do alto para que isso aconteça. Amém? Mas para dizer para você, meu irmão, que é impossível ler a palavra de Deus da mesma forma que a gente lia antes. Mas para dizer que era um lugar muito, muito simples, aonde as pessoas se conheciam. 40 famílias, faz as contas aí, se fosse uma família numerosa, a gente teria aí talvez, vamos colocar bem otimista esse número, umas 350 pessoas naquele vilarejo.
Aqui na Canção Nova, só aqui em Cachoeira Paulista, a gente tem, acho que uns 700 aqui dentro. E a gente conhece quase todo mundo, quase. Então, quando a gente pensa na metade desse número, é muito mais fácil. As pessoas se conheciam, cada um conhecia o nome, sabia quem era. E Deus escolhe uma destas jovens, deste vilarejo, para que ela seja alcançada pela graça do Espírito Santo e vivesse esta grande graça de ser a mãe do Salvador. Ok, disso tudo nós já sabemos, nós já entendemos muito bem, porque ouvimos isso muitas vezes, mas algumas verdades, a partir desta narrativa, a partir da tradição sagrada da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, saltam aos nossos olhos. Maria é a esposa do Espírito Santo. Veja o que ela vai dizer. Versículo 34, como se fará isso, visto que não tenho relações conjugais? Maria estava prometida a José, mas ainda não coabitava com ele. Era uma promessa. Isso para o judeu tem muito valor. Quando acontece o noivado não pode mais ser desfeito. Noivado na cultura judaica não se desmancha. Noivou, vai casar. Igual na Canção Nova. Ela estava prometida, mas ainda não havia tido relações conjugais com José. Era virgem. E a profecia dizia que uma virgem conceberia. Como pode uma virgem conceber? Maria não só recebe o Espírito Santo, mas ela se torna numa dimensão espiritual a esposa do Espírito Santo, mas também numa dimensão carnal, porque nela é concebido o Filho de Deus. Não era um fantasminha não, gente. Foi o Filho de Deus. Você compreende isso? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Você entende. Porque você experimentou esta grande graça. E dá trabalho, não dá? Muda tudo, né? O primeiro filho, então, né? Nossa Senhora. É um tal de enjoar para lá, enjoar para cá. Enjoa do marido, enjoa do perfume. Enjoa até do sorriso. Enjoa de tudo. Come um monte de coisa que não comia antes. Não é verdade? Fala, mas você gosta disso? Nunca gostou disso? Não, mas eu quero comer. É a própria natureza, né, que grita. Porque ali tem uma criança sendo gestada. E nós podemos penetrar um pouquinho mais neste lindo mistério. E imaginar tudo o que aconteceu. Eu e minha esposa estamos grávidos, na 16ª semana. Estamos esperando um neném. Já temos um filhinho de 2 anos e 7 meses, o Giovanni, que está lá em casa. Beijo para você, filhão, está lá com a dona Neuza, que ajuda a cuidar dele muito bem para a gente, graças a Deus. E tudo aquilo que a Eliette come ou deixa de comer, vai chegar até o nosso filho ou não, não é verdade? E eu fiz umas pesquisas, hoje mandei uma mensagem para o doutor Djalma, obrigado pela resposta, ele esclareceu uma dúvida que eu tinha, mas para dizer que a placenta, aonde está
o neném, agora nesse momento, o nosso neném, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, se Deus quiser nós vamos saber amanhã. Amanhã no Canção Nova News, vocês vão ficar sabendo o filho do Márcio Todeschini, da Eliette, irmãozinho do Giovanni, ou irmãzinha, se é menino ou menina. Combinado? Mas ele está, nesse momento, dentro da placenta, ligado à placenta pelo cordão umbilical. E é no cordão umbilical que passa o sangue dele, né? O sangue vai e volta, trazendo para ele os nutrientes que estão no sangue da mãe, que está na placenta. A placenta está todinha com o sangue da mãe. Então a mãe come, se alimenta, os nutrientes são filtrados, né? E vão para o sangue da mãe, que consequentemente chega na placenta, e os nutrientes e o oxigênio, o doutor Djalma fez questão de frisar, não é só o nutriente, é o oxigênio também. Sai do sangue da mãe e passa para o sangue do filho. E dá vida a esse filho, mantém ele vivo. Mantém ele ali, firme, né? Se alimentando, se desenvolvendo. E ele se desenvolve numa velocidade assim, né? Muito grande. É um verdadeiro milagre. É ou não é verdade? Era isso que acontecia, meu irmão, minha irmã, com Jesus no ventre de Nossa Senhora. E eu, procurando no catecismo da Igreja Católica, encontrei o número 488, que eu quero ler para você. Esta escolha de Maria, diz assim o número 488. Deus enviou o seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Continua o 488 do Catecismo da Igreja Católica, citando a encíclica Lumen Gentium. Diz assim: quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, e aqui está falando de Eva, uma mulher também contribuísse para a vida. Meu irmão, minha irmã, por isso que a igreja vai dizer que Maria é a nova Eva. Porque pelo não, pela desobediência, pela rebeldia de uma mulher, o pecado entra neste mundo pelo sim, pelo fiat de Maria. Fiat em latim significa faça-se, não é a marca do carro não, tá bom? Pelo sim de Maria, nós retornamos da morte para a vida, e vida eterna, porque em Maria nós entendemos o que significa a plenitude dos tempos.
Porque é nela, meu irmão, minha irmã, que é concebido aquele que veio para nos salvar.